Ontem, dia 22, quarta-feira, o Senado aprovou uma PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. O texto dessa PEC proíbe decisões individuais de ministros que suspendam a eficácia das leis ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Essa PEC é de autoria do senador Iovisto Guimarães, do Podemos, e que tem como relatoria, quem faz a relatoria, no caso, é o senador Esperidião Amin, aquele que estava sempre chorando lá na CPI do golpe. A mudança vem sendo amplamente vista como uma retaliação do Congresso diante do protagonismo que o Supremo conquistou nos últimos tempos, sobretudo quando serviu como freio aos arroubos autoritários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Vamos lá. O Supremo conquistou algum protagonismo, né? Cresceu, ficou muito forte? Ficou, de fato. Mas, bom, irmão, freios e contrapesos, né? Isso aí é a essência dos três poderes, né? Um poder ali moderando o outro. Por isso que são três, né? Um supervisiona o outro e fica ali nesse equilíbrio republicano. E, bom, o STF ficou muito forte porque Bolsonaro, uma sequência de insanidades, precisava ser freado. E o STF, quando enxergava que Bolsonaro, ou até mesmo o Congresso, estava extrapolando as 4 linhas, para usar esse bordão tosco, muito utilizado pelo nosso antigo presidente, tinha que vetar algo, né? Estar ali presente, fazer cumprir a Constituição. E aí tá, a matéria passou no Senado, né? Ela precisava ser votada em 2 turnos, ela passou nos 2 turnos e agora ela vai para votação na Câmara dos Deputados. Caso essa PEC seja aprovada, sempre que o presidente da República, da Câmara ou do Senado tomar uma decisão, como uma promulgação de lei ou validação de um ato, um único ministro, um desembargador ou um juiz de primeira instância não poderá mais suspender tal iniciativa por meio de uma medida cautelar. E é isso que suspendia, no caso, o efeito da lei até que fosse analisado pelo colegiado. Na prática, quando um ministro do STF suspende uma decisão tomada pelo presidente da Câmara ou pelo chefe do Executivo, o presidente, essa medida não entra em vigor e fica assim congelada até a votação do Supremo como um todo. Na prática, a PEC prevê que só decisões de todos os integrantes da Corte que terão validade, ou seja, acabaram aquelas decisões monocráticas, que é feita por um juiz apenas, um ministro do Supremo. Pode ser por um juiz também de primeira instância, mas no Supremo acaba tendo uma repercussão muito maior, devido ao âmbito e à proporção que as coisas tomam. Se for aprovado na Câmara e passar a valer, quase certo de passar na Câmara. Se passou no Senado, que é muito mais equilibrado do que a Câmara, que é muito mais de extrema-direita, que é muito mais bolsonarista mesmo, e é uma galera que, por essência, por forma de fazer política, persegue o STF, né? E não dá para usar outra palavra senão perseguição. Lembrar que é um pessoal que surfou o bolsonarismo para se eleger, e o bolsonarismo passou 4 anos dando porrada no STF. Enquanto dava porrada no STF, dava poderes ao Congresso. O Executivo em si pouco fazia, só tinha o sobrenome Bolsonaro, que para muitas pessoas acha que isso é um ato público. Ter o sobrenome Bolsonaro, o público mais radical, mais fiel ao bolsonarismo, acha que o simples fato de tê-lo na presidência já é um ato revolucionário e que isso representa alguma coisa no país. Quando, na verdade, ele pouco fez, né? Terceirizou a governabilidade do país para o Congresso, dando o orçamento secreto para o Lira e para o Pacheco, ou seja, quem controlava o orçamento da União, que é obrigação do governo federal, era o Congresso. Então ele deu muito poder ao Congresso, bateu muito no STF, o STF ganhou muito poder justamente porque estava sendo atacado e os ataques do presidente muitas vezes eram inconstitucionais, então o STF tinha que se levantar. Então o Bolsonaro apequinou o Executivo, deixou o STF muito grande e o Congresso também, mas ele dava porrada diariamente no STF. Então o Congresso ficou muito grande e agora tem munição política para fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá.
Se for aprovado na Câmara e passar a valer, a PEC autorizará apenas pedidos de vista coletivos e que por um prazo máximo de 6 meses, ao qual poderá ser acrescido mais um período de apenas 3 meses, o que faz um pedido de vista dure no máximo, na pior das hipóteses, 3 meses de novo? Não, 6 meses no caso, né? Isso eu já sou a favor, porque eu não acho que um único ministro poderia congelar um debate por muito tempo. Um exemplo que a gente tem é no no caso da descriminalização das drogas, o ministro Teori Zavascki, ele pediu vista em 2015, se não me engano, e só voltou a ser debatido neste ano de 2023. Ou seja, ficou em vista por 8 anos. Tudo bem, ele veio a falecer no meio do caminho, então, por respeito, outros ministros podem não ter dado andamento ao caso, até se tornar, não ter mais como adiar. E aí a gente teve Rosa Weber como na presidência da STF e ela deu andamento a todas as pautas polêmicas do mundo. Marco temporal, descriminalização das drogas, aborto. A mulher botou pra fuder aí no último período dela. E aí, tá. Mas o lance que tá rolando nessa questão da PEC é que, obviamente, isso não é interessante para o governo, porque o governo preza, o governo Lula, o governo petista, progressista, pesa pela força, né, das instituições, inclusive do Supremo, também do Congresso. A questão é que passou por muito pouco. A matéria foi aprovada com 52 votos, apenas 3 a mais do que o necessário. A questão é que o petista e líder do governo, Jacques Wagner, ele votou a favor. Então, ele como líder do governo, e aqui já é uma especulação minha, ele, como líder do governo, ele deveria, se não é interessante para o governo, se essa PEC não é do governo, o governo não quer isso, ele, como líder, não deveria ter votado a favor. Ele deveria ter votado contra e ainda ter articulado mais 2, pelo menos, porque se ele vota contra e articula mais 2 pessoas, que não é impossível para um líder de governo, porra, senão ele não era líder do governo, né? O cara tem que ter um mínimo de articulação. Ele consegue barrar isso. Mas aí ele não só não fez isso, como ele votou contra. Aí tá, com obrigação da liderança do governo, Jacques Wagner deveria ter convencido 2 cabruncos ali a votar contra e não se juntar ao gado que ataca o STF. A avaliação entre os parlamentares governistas é que a postura de Jacques arremetou até 5 votos favoráveis de senadores do PSD, que é base do governo. Entre eles, Otto Alencar, Mara Gabrilli e Ângelo Coronel. Otto Alencar e Ângelo Coronel da Bahia, da onde é também Jacques Wagner, que inclusive já foi governador, ou seja, ele tem uma interlocução muito boa com essas pessoas. Bom, eu já acreditava que cedo ou tarde o Congresso ia, de fato, dar uma voadora no Supremo Tribunal Federal. A STF ficou muito forte, ganhou muito protagonismo, mas isso, como eu disse, volto a repetir, não é culpa do STF. Isso é culpa das insanidades do Bolsonaro, que obrigavam o STF a agir todo dia, e do Congresso, que procrastina tanto em seu trabalho, que diversos casos são judicializados e não precisavam. Que não entendi. E aí, voltando ao que eu disse que era uma especulação minha, o Jacques Wagner ter votado a favor, ele é líder do governo, ele é um cara experiente, ele já foi governador. Eu não entendi ele ter votado nisso, então cabe aí aos jornalistas de bastidores entender se há alguma outra articulação fazendo isso. Ele pode ter dado isso para o Congresso para pegar alguma coisa, afinal, articular, ser líder do governo é isso, morde a sopra, estica e puxa. Sei que, pensando aí nesse caso do Jaque Matador, do Jacques Wagner, eu fiz até uma montagenzinha, porque eu tava afim. Pessoal, o Jaque vem vindo aí, Eu estou chegando. Jaque, matador. Bom, é isso. Freios e contrapesos. Faz parte da obrigação dos 3 poderes regular os 3 poderes. Ainda não vi o STF se pronunciar sobre a PEC, então vamos aguardar aí os próximos capítulos deste racha, tanto no governo quanto essa crise aí institucional, onde um poder aí tenta canibalizar o outro.